Mais que uma instituição. Somos uma casa, uma comunidade, um coração. Comunidade ICCM. Vou estar a compartilhar uma série que se chama Considera a Fonte. E este primeiro domingo, o título é Não te esqueças de onde vieste, ou não se esqueça de onde veio. Vamos falar acerca de fonte e de recursos. Nós muitas vezes pensamos que podemos gerar recursos e nós na realidade somos um recurso para Deus, mas Ele realmente é a nossa fonte. Isto em inglês é muito mais simples porque we speak about source and resource is completely different. Mas no entanto, devemos considerar a nossa fonte porque a Bíblia fala acerca disto desde o início da criação até Apocalipse. E vemos que durante o curso da história, desde os profetas, desde o início, desde o pai Abraão, todas as pessoas, todos os servos de Deus esqueceram-se da fonte. Nomeadamente, criaram um sistema que foi um sistema que por si mesmo já era um recurso que substituiu a fonte. E provavelmente este sistema que nós hoje temos, este sistema que hoje temos de adorar a Deus, de buscar a Deus, seja simplesmente um recurso que está a substituir o verdadeiro encontro do ser humano com o Criador, que é a fonte. Daí o título desta série, Considera a Fonte. Penso que passamos grande parte do tempo sem considerar a fonte, mas a considerar o sistema. Vivemos em base ao recurso e não à fonte. Por isso esquecemos da fonte e passamos simplesmente a centrar-nos no sistema. Vivemos em base à aparência do sistema, vivemos em base ao recurso do sistema e a gerar o recurso para o sistema sem oferecer a ação de graças verdadeiramente à fonte e sem centrarmos os nossos olhos realmente na fonte. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos fale nesta manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Senhor, a Tua maravilhosa graça, Senhor, a Tua maravilhosa salvação, Senhor, que nos alcançou, meu Deus, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Pai. Estamos aqui, Senhor, pelo tão grandioso mérito, Senhor, que Tu nos brindaste na cruz do Calvário, Senhor, por essa sangue que Tu derramaste, Senhor. Senhor, e por meio, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que nos lava, Senhor, que nos santifica e que nos purifica, Senhor, esta manhã nos queremos expor, Senhor, à ação da Tua palavra, Senhor, para que seja essa palavra a vivificar-nos, Senhor, a transformar-nos, Senhor, Senhor, para que não saiamos deste lugar da mesma forma como entramos, Senhor, e cada pessoa que a possa escutar, Senhor, através da rádio, Senhor, através da internet, Senhor, possa, Senhor, ser influenciada de forma divina, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser tocada, transformada, Senhor, alcançada, salva, Senhor, desta geração, Senhor, que vai em declínio, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, expomos à ação, Senhor, divina do Teu poder, Senhor, e rogamos pela Tua maravilhosa graça, Senhor, que Tu possas, Senhor, tocar-nos, Senhor, transformar-nos, Senhor, vivificar-nos, pois, no nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra. Amém. Amém? Podemos tomar assento, então, e queria centrar-nos, então, aqui na palavra de Deus. Considera a fonte. Como algumas músicas populares diziam que a Mariazinha vai à fonte, também a mulher samaritana não ia à fonte, mas ia ao poço de Jacó e teve um encontro divino. Grande parte do tempo da vida das pessoas, no que é que as pessoas pensam a maior parte do tempo? O que é que tu pensas? No presente, no passado ou no futuro? Vá lá, fazemos aqui uma interação. Podemos fazer uma interação? O que é que vocês pensam a maior parte do tempo? Agora já sei que grande parte das pessoas pensam no Mundial, não é? Apesar que Portugal já tenha sido eliminado há muito tempo. O que é que as pessoas pensam? No passado? Isto é a grande melancolia lusa. Quando uma pessoa é jovem, uma pessoa pensa que quer alcançar os 18 para ser maior de idade, é ou não é? Uma pessoa a seguir vai sempre vislumbrando o futuro. Quando uma pessoa já vai começando a ficar um bocadinho maior, uma pessoa sempre está a pensar acerca do futuro, porque casa-se, vai ter filhos e pensa acerca do futuro para os seus filhos.
Quando uma pessoa já vai alcançando uma certa maturidade e vai ficando já... Não, há pessoas que já vão ficando velhos, não vão ficando maduros, mais sábios. Nomeadamente, às vezes começa-se a vislumbrar o passado. A palavra de Deus diz que não penseis acerca das coisas passadas, porque o que está por vir é sempre melhor que o passado. Amém. Mas, nomeadamente, grande parte do tempo da vida das pessoas, as pessoas desgastam não só o tempo, senão as suas energias, focados aonde vão, onde se dirigem na vida, acerca dos seus objetivos. E então, nomeadamente, isso é aquilo que muitas das vezes faz com que as pessoas esqueçam de onde vêm. Estamos aqui? Estamos aqui ou não? Okay. Isto falando no âmbito de pessoas que já conheceram ao Senhor, que já nasceram de novo, e de muitas outras pessoas que estão nos meandros de nascer de novo, ou muitas outras pessoas que creem que há um Deus, muitas destas pessoas não se recordam de onde têm estado, daquilo que têm vivido e de tudo aquilo no qual Deus tem interagido e tem feito para permitir que hoje estejamos aqui e onde nos encontremos. Então, quando nós nos começamos a esquecer daquilo pelo qual já passamos, de onde saímos, muitas das vezes o que é que passa? É que esquecemos realmente qual é que é a fonte. Muitas pessoas não consideram de onde vêm. Não consideram qual é a sua fonte. Simplesmente querem considerar para onde é que eu vou. Tenho objetivos, quero alcançar isto, quero alcançar o outro. Grande parte dos cristãos vislumbram simplesmente o alcançar o céu e os mais audazes, além de alcançar o céu, querem também, definitivamente, cumprir a grande comissão, mas além disso, grande parte dos cristãos, realmente, se forem, por assim dizer, eu gosto de ser audaz e dizer, se forem realmente honestos, querem as promessas de Deus para a sua vida. É ou não é? Não queres as promessas de Deus para a tua vida? Não me venhas dizer que é só para o irmão do lado. Eu vou ser honesto contigo, eu quero as promessas de Deus para a minha vida. Primeiro. E depois também para os demais. É claro que sim. Mas, na realidade, grande parte de nós queremos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Amém? É verdade. É a nossa natureza humana. Não nos podemos livrar dela. Amém? Então, se nós nos focamos naquilo que Deus tem feito e se o consideramos como a fonte de tudo na nossa vida, então vamos encontrar as forças necessárias para a jornada que temos por diante. É por assim dizer, volto a dizer, não te esqueças de onde viestes. O que é que nós passamos o tempo a considerar no dia a dia? Consideramos mais o quê? As circunstâncias ou a Deus? Um valente. O que é que tu consideras mais? Um respondeu, responde-te a ti mesmo. Grande parte das pessoas e grande parte dos filhos de Deus consideram mais as circunstâncias do que a fonte. Deixam-se abalar pelas circunstâncias, em vez de considerarem a fonte da vida. Mas quando nós realmente chegarmos a entender que todas as circunstâncias são permitidas por aquele que criou os céus e a terra, por aquele mesmo que nos criou, que antes de nós estarmos ainda formados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia, já nos tinha concebido. Então, se nós entendermos isso, vamos ter então as energias, vamos ter o foco necessário da nossa vida para que possamos encarar todas e quaisquer circunstâncias, porque vamos entender que aquele mesmo que permite as circunstâncias é aquele mesmo que nos vai providenciar tudo o necessário para que nós passemos por qualquer tipo de circunstâncias. Estamos aqui? Grande parte das nossas vidas, às vezes esbarramos com certas e determinadas circunstâncias familiares, pessoais, ministeriais, laborais, e encalhamos porque estamos a esquecer de considerar a fonte da vida, a fonte daquele que nos vai providenciar a saída, e começamos a considerar a circunstância. Então ficamos aí esbarrados.
Ficamos só a ver a circunstância. Não consideramos aquele que nos dá a saída, que nos dá a palavra, que nos dá o ânimo, que nos dá o alimento necessário. Começamos simplesmente a considerar, por assim dizer, a dificuldade e não consideramos aquele que nos vai dar a saída para essa mesma dificuldade. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, porque temos sempre que ir ao princípio para poder entender o fim. A palavra de Deus diz que no princípio, diz comigo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 1. Ok? Está ali escrito. Agora, verso 11. Posta aí. E disse Deus, produz a terra relva e ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. Vamos saltar de verso em verso, vamos a verso 16. Perdão, vamos a verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Ok? Vou fazer aqui só um ênfase um bocadinho. Diz comigo, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Diz comigo, aves. Diz ao teu vizinho, não te esqueças das aves. Ok. Faz favor, diz outra vez, não te esqueças das aves. Diz-lhe, David, não te esqueças das aves. Vamos ao verso 16, perdão, vamos ao verso 26. Este verso é um verso icónico. Então disse Deus. O que é que disse Deus? Vocês agora, que é para eu... Com força. O que é que disse Deus? Espera lá. Agora vamos fazer aqui assim um ponto, por assim dizer, teológico, porque isto é um marco teológico no livro da criação. Quem é que era Deus? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estavam os três na esplanada, a falar, a conversar, e disseram entre eles. O que é que disseram? Façamos, mais forte, ouve-se mal. Pois as pessoas não ouvem, eu só ouvo o meu microfone. Façamos. E domine as aves do céu sobre toda a... Amém. Glória a Deus. Então, Deus criou tudo. Amém? E Deus então depois disse, quando fez, lembrou-se, ok, a gente temos que fazer aqui alguém semelhante a nós, ok? Ok, Pai olhou para o Filho e para o Espírito olhou para o Filho e para o Filho olhou para o Espírito e para o Pai, e disseram, ok, pessoal, unissonamente vamos fazer alguém que se vai chamar o homem, que é igualzinho a nós, à nossa semelhança, e ele vai dominar sobre todas as coisas, mar, peixes do mar, as aves do céu. É importante que reparem que eu estou aqui a remarcar as aves, porque isto mais à frente vamos falar outra vez sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil. Vai dominar aquele Deus, a fonte da vida, gera um recurso para dominar todos os recursos. Porque a fonte... De onde é que vêm os recursos? Da fonte. A fonte gera o primeiro recurso que, por sua vez, vai dominar sobre os outros recursos. Ok, vamos lá. Vamos continuar então. Deus é a nossa fonte. Então, quando todos nós juntos aqui estamos, o que é que nós estamos a fazer? Quando nós nos congregamos, qual é que é o objetivo da nossa congregação? Buscar a fonte. Considerar a Deus como a nossa única fonte de vida. Louvar a Deus, adorar a Deus como a nossa única fonte de vida. Ok, eu queria pedir a que pudéssemos abrir a Bíblia no livro de Efésios. E vamos estar nesta série a falar
acerca destes versos da oração de Paulo, versos 14 em adiante. Diz assim Paulo: por causa disto, me ponho de joelhos perante a fonte, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família, nos céus e na terra, para que, segundo as riquezas, os recursos da sua glória, Ele vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo, a fonte, habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos, com todos os recursos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor da fonte que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude da fonte. Agora, ora, Ele que é o poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em vós os recursos, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Paulo está a dizer que ele dobra os joelhos diante da fonte. Ora, diante da fonte, que é o Pai de toda a família nos céus, no qual toma o seu nome, para segundo as riquezas, os recursos da sua glória, Ele nos conceda a nós e nos corrobore pelo poder do seu Espírito. A fonte, no homem interior que somos nós o recurso, para que Cristo, que é a fonte, habite pela fé, a fonte habite em nós, nos vossos corações, a fim de possamos estar arraigados no seu amor, possamos entender e compreender com todas as outras fontes, todos os outros santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura, e conhecer o amor de Cristo, porque Ele é o que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que possamos entender. Amém? Deus é a nossa, diz comigo, Deus é a nossa única fonte. Agora temos que entender uma coisa, como Deus... Porquê é que Deus é a nossa única fonte e porquê é que Paulo ora desta maneira? A fim que possamos compreender, entender qual é a largura, o comprimento, a profundidade do seu amor, que possamos por meio disso ter a Jesus Cristo, a fonte, pela fé no nosso coração. Porquê é que ele está a dizer isso? Porque nós, diz comigo, nós, está lá uma frasezinha, por baixo, a seguir o que é que diz? Deus é a nossa fonte, a seguir, nós somos um recurso, quê? Limitado. E quem é que tem os recursos ilimitados? Deus é uma fonte ilimitada. Por isso é que ele diz que possamos compreender a largura, o comprimento, a profundidade, porque ele pode fazer muito mais abundantemente daquilo que nós possamos alguma vez pedir. Ok, Salmos 103, para irmos ao título disto, ou seja, estes versículos vamos estar a meditar neles durante vários domingos, exatamente para que possamos realmente considerar acerca da nossa fonte. O salmista diz assim no Salmo 103, do verso 1 ao 5: bendize, ó alma minha, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, diz comigo, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Repete comigo, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Não te esqueças, diz comigo, de nenhum dos seus benefícios. Agora diz assim, não te esqueças da fonte. Não te esqueças de onde viestes. Ok, como nós passamos grande parte do tempo focados para onde vamos, muitas das vezes não estamos nem sequer importados de onde é que vimos. Porque queremos simplesmente chegar à meta. E muitas das vezes a nossa meta não é a meta que devíamos estar a buscar. O nosso alvo não é Cristo Jesus. Embora muito poeticamente e cristamente digamos, não, nós queremos chegar ao alvo, mas depois dispersamos-nos porque temos tantos e tantos objetivos. Agora eu quero-te dizer algo. Tu não podes chegar onde estás a dirigir-te
se te esqueces de onde viestes. Há muitas pessoas que às vezes ouço dizer, não, é que parece que nunca alcanço, parece que nunca alcanço. Sabes porque é que nunca alcanças? Porque esqueces-te de onde viestes. Esqueces-te a origem. Esqueces-te os benefícios daquele que te coroou de beneficência, de benignidade, de misericórdia, que te sarou. Esqueces-te. Então, pois, estás aí. Porque estás simplesmente com os teus olhos postos nos teus objetivos e não no alvo, no supremo alvo da meta, que é Cristo Jesus e este crucificado. Então, eu quero dizer-te uma vez mais, não te esqueças de onde viestes. Porque eu quero falar contigo acerca de 3 coisas muito importantes que afetam a nossa vida, a nossa fé, que têm que ver com recordarmos-nos de onde viemos. Amém? Temos continuamente, e muitas das vezes, quando não nos recordamos de onde viemos, quando não nos recordamos que Deus é a fonte de tudo nas nossas vidas, o que é que acontece? Colocamos a nossa situação numa perspectiva totalmente errada. E a primeira coisa que eu quero falar contigo nesta manhã é acerca de que tu possas colocar a tua situação numa perspectiva correta. Coloca a tua situação numa perspectiva correta. Para isso vamos ir a Isaías 51, capítulo 1, verso 1 ao 3. Com os capítulos, verso 1 ao 3. Nesta altura, o profeta falava ao povo de Israel enquanto eles estavam cativos em Babilónia. Ele estava-lhes a recordar da origem, estava-lhes a recordar que eles tinham vindo de Abraão. Aquele homem sobre o qual Deus tinha declarado uma promessa. De que um dia ele libertaria o seu povo. Essa mesma promessa que Deus deu uma vez a Abraão, que ele iria ter um filho, e Abraão não podia entender, mas como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou? Já sou de idade avançada, a minha esposa é de idade avançada, mas cumpriu-se a promessa. Amém? Estamos aqui? Essa pessoa foi a que Deus escolheu para que a multiplicasse numa grande nação. Estamos recordados? Sobre a qual todos somos abençoados através de Abraão. Conhecem aquela canção da escola dominical? Alguém sabe aquela canção que eu às vezes sou mau nas canções e que canta um bocadinho melhor do que eu? Father Abraham, had many nations, had many... Eu sei em inglês, em português não sei. Desculpem lá. É que há coisas básicas que eu sei em inglês e não sei em português. Então, sobre o qual o nome de Abraão, todos nós somos abençoados. Amém? Ele estava a falar-lhes acerca disso. Diz, ouvi-me vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna de o poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque ainda que ele era um só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará do seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de júbilo e de cântico. Amém? Deus estava-lhes a dar uma promessa, eles estavam numa situação super difícil, mas ele disse-lhe uma coisa, ok, Israel, povo hebreu, recordai-vos de Abraão. Ele não podia entender a minha promessa, ele não podia entender, mas no entanto foi o homem que eu escolhi. E esse homem e essa mulher que eles não podiam entender que iam conceber, eles deram à luz o seu filho Isaac. A minha promessa cumpriu-se e através dele vós sois uma nação. Através dele e eu também através de vós, vocês sereis livres. E há mais disso, há mais de que sejam livres, vai haver cântico de júbilo. Vocês vão prosperar. Agora, Deus é o que quer fazer às nossas vidas. Deus quer-nos sempre dar uma perspectiva adequada das coisas. Mas muitas das vezes nós temos uma visão de galinha. Uma visão de galinha. Sabes como é que comem as galinhas? As galinhas, como estão sempre à procura do milho, não veem mais que o estômago e o chão. Não conseguem olhar para a frente nem para cima. Não conseguem. E então nós conseguimos focar-nos simplesmente e unicamente em nós mesmos. E quando Deus
Repara, vocês recordam-se daquela conversa que Deus teve tão amena com Abraão e diz: Abraão, olha as estrelas do céu. Podes, pois tão inúmeras como as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. E Abraão não podia nem enxergar e estava a ouvir. Abraão, podes contar a areia do mar? Pois assim vai ser a tua descendência. Sabes o que é que Deus estava a fazer a Abraão? Aquilo que nos quer fazer a nós. Tira os teus olhinhos da tua própria pessoa. Olá, estão aqui? Ai, mas o meu problema é tão inúmero. Ai, mas a minha situação é tão difícil que isto é tudo por causa das circunstâncias das pessoas que estão à minha volta. Não, tira os olhos de ti. Centra os olhos naquele que te dá a palavra, naquele que te dá as promessas, daquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse se realizará. E quando tu és capaz de tirar os olhos do teu milho, da tua circunstância, Madié, e levantares os olhos e contemplares a fonte da vida, aquele que falou a palavra, aquele que disse e pela sua boca se fez. Porque ele disse que seja feita a luz e foi feita a luz. Dividiu os céus, ordenou a terra, considerou que se fizesse o homem e o homem foi feito. Por o poder da sua palavra e pelo poder da sua palavra, ele declarou uma promessa sobre Abraão e essa mesma promessa que recai sobre ti pelo poder da sua palavra, ele declara uma promessa sobre ti e tu, em vez de estás a considerar tão grandemente a tua situação, considera a perspectiva adequada que ele te quer dar sobre a tua situação. Amém? Ele não diz que tu não vais passar por dificuldades, ok? Eu não estou aqui a tratar de dizer-te, ok, não, o Filho de Deus, aquela pessoa que caminha com o Senhor não vai passar por dificuldades. Não, vais passar por inúmeras dificuldades, angústias, tribulações, mas em todas, Deus vai ser mais que suficiente se tu tomas uma perspectiva adequada à qual Ele te quer dar e se tu te apoias nele como a única fonte, o único recurso, aquele que tem poder ilimitado para levar. Tu passarás por meio do fogo e não serás queimado. Tu passarás pelas águas e passarás, porque é Ele aquele que te leva, é Ele aquele que vai contigo. Mas no meio do qual, se tu começares a centrar em ti, somente em ti, na situação, provavelmente vais-te afogar, conforme Pedro, quando caminhava sobre as águas, começou a considerar as ondas e começou-se a afogar. Mas no momento em que ele alcançou e pediu ajuda, Deus voltou a tomá-lo da sua mão e arrebatou uma vez mais das águas do mar. Amém? Deus quer dar-te uma perspectiva adequada, porque as grandes diferenças na tua vida, tudo começa pelo um pequeno começo. Pelo um pequeno começo, Deus pode fazer mais no momento da tua vida do que aquilo que tu podes fazer uma vida inteira de esforço e de empenho, não alcançam aquilo que Deus pode fazer no momento. Há pessoas que se esforçam por mudar. Ai, pastor, eu quero mudar, eu tento, mas já vão 20, 30, não consigo. Permite que Deus faça a obra que tu não consegues fazer. Amém? Centra-te na fonte. Independentemente da tua situação, lembra-te que é Deus a única fonte que te pode dar a esperança que tu precisas para continuar e para passar a situação pela qual tu estás a passar. É Deus, não és tu. Tu não tens a fonte, tu não tens a força. Deus é a fonte que te dá os recursos que tu necessitas. Tu simplesmente foi um recurso que Ele criou para que possas ir à fonte e tomar de todos os recursos ilimitados. Tal como Paulo dizia, Ele pode abundantemente conceder-nos muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Amém, Senhor? Ele chamou um homem. Foi um homem, um simples homem que não podia conceber como é que eu vou ter um filho. E daquele homem diz que Abraão é pai de muitas nações. Amém? Então, irmãos, não só isto, mas há outra coisa, que é a falta de paz. As pessoas, quando não têm, por assim dizer, em perspectiva a sua situação, têm falta de paz na sua vida. Podem amar ao Senhor, podem inclusive estar aqui, congregar-se, ou inclusive orar, ler a palavra, mas têm falta de paz no seu coração, na sua mente. Mas Deus quer que nós tenhamos a nossa mente e o nosso coração em perfeita paz. Mantenha a tua mente em perfeita paz. Mantenha o teu coração em perfeita paz. Este é outro ponto que eu quero falar. É isso que Deus quer prover-te com a sua palavra, como Ele, considerando-nos sempre como a única fonte. Quando, pelo tempo em que Jesus Cristo veio e caminhou na terra,
já a lei estava totalmente instaurada. O que é que aconteceu? A lei, de tal maneira, arquitetou uma forma de que toda a gente tinha já um recurso montado de tal forma que se esquecia do recurso. Então foram montados umas certas e determinados preceitos, uma forma de cumprir as festas, de realizar pois todos os preceitos, quer das ofertas, quer das festas judaicas, as festas dos pães ázimos, a festa da Páscoa, tudo aquilo foi feito e estavam ali os fariseus que guardavam a lei e tratavam de pôr tudo em ordem. Então quando Jesus Cristo veio, na realidade o que é que aconteceu é que a lei e todos aqueles preceitos tinham substituído a verdadeira adoração e búsqueda pela fonte, por Deus. Amém? Isto aconteceu ao largo do tempo da peregrinação do povo hebraico pela terra. Continuamente se voltavam em pós de Deus alheios e continuamente voltavam as costas a Deus, voltavam as costas à fonte. Então, na realidade, os homens continuamente estão a virar as costas à fonte e eles mesmos a procurarem substituir a fonte por um montão de recursos, um montão de sistemas com recursos que possam substituir a fonte. Ok, se fizermos assim, desta maneira, com esta equação, vamos conseguir substituir a búsqueda pela relação primária com a fonte. Então, isso muitas das vezes o que é que cria? Uma tremenda ansiedade. Diz comigo, ansiedade. As pessoas hoje em dia procuram resolver os seus... Quem é que não quer resolver problemas? Eu quero, também tenho alguns problemas para resolver. Amém? Então as pessoas nessa ansiedade perdem a paz. Vamos ler Mateus 6,25 para poder entender isto. Um conselho uma direção, por assim dizer, um conselho, um mandamento tão formoso que Jesus Cristo dá. Diz, por isso digo-vos, não estejeis ansiosos. Diz comigo, ansiosos. Quanto à vossa vida. A ansiedade em relação à vida. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? Agora diz comigo, olhai para as aves do céu. Recordam-se que Ele criou as aves do céu. Amém? Fizemos em KP que não semeiam, eles não semeiam, não trabalham. As aves do céu simplesmente vagueiam pelo céu. Nem ceifam, nem juntam nos celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Agora, olhais aos lírios do campo. Falámos também, recordai-vos em Gênesis, como Ele criou também as árvores e todas as coisas do campo. Ok? Como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir-nos? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que preciseis de tudo isto. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Qual é o ensinamento que Jesus Cristo está aqui a dizer? Jesus Cristo está a tratar de ensinar-nos que não devemos estar ansiosos pela vida, pelo comer, pelo que vestir. Ok, Jesus Cristo ensina que não devemos estar ansiosos, mas Ele não diz que não devemos considerar as coisas. Ok? São duas coisas completamente diferentes. Ele não diz que agora saiamos aqui ao prédio, vistamos um daqueles fatos do Red Bull e nos atiremos para voar. Oh, cuidado. Ele diz que não estejamos ansiosos. Não estejar ansioso, a ansiedade é algo que consome a alma
e a mente. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está sempre num tremor de nervos, sempre, ai, e agora? Sempre, a ansiedade gera medo. A ansiedade gera medo. O que é que será o dia da manhã? Será que amanhã vai haver? Será que amanhã não vai haver? A ansiedade faz com que não exista confiança. A ansiedade, por outras palavras, consome-nos. Aquilo que Jesus Cristo nos está a ensinar é que nós não devemos estar consumidos acerca do nosso viver. O que é que vai ser para o almoço? O que é que vai ser para vestir? O que é que havemos de fazer? Porque da mesma maneira que Ele cuidou das árvores do céu, da mesma maneira que Ele vestiu os lírios do campo, Ele também vai prover se nós nos centramos em buscá-lo a Ele, a fonte. Porque Ele é a fonte ilimitada de todos os recursos que nós necessitamos. Significa, se nós colocamos as situações numa perspectiva adequada, estamos aqui? Amém? Se nós mantemos a nossa mente em perfeita paz, então, o que é que acontece? Então acontece que já não estamos a olhar para nós mesmos, exatamente aquilo que Deus fez com Abraão. Abraão, olha as estrelas, esta é a minha promessa para ti, assim vai ser a tua descendência. Abraão, olha a areia, assim vai ser a tua descendência. Deus quer retirar que o nosso foco seja a nossa medíocre vida, para que possamos centrar-nos no grandioso reino que Ele está a criar à nossa volta e centrar-nos nas maravilhosas promessas, não só que Ele tem para as nossas vidas, mas para todos e quantos Ele chamou à sua salvação. Amém? Não quer dizer que não tenhamos que trabalhar. Sim, temos que trabalhar. Sim, trabalha, mas não anseies, porque a ansiedade não gera fruto. Procura pela fonte, porque a fonte é aquela que te vai abençoar. Porquê? Por outras palavras, porquê é que nós continuamente teremos que correr atrás daquilo que Deus já nos prometeu que nos ia dar? Quando nós ansiamos por algo que Deus já nos disse que nos vai dar, estamos, em outras palavras, estamos a desconfiar de Deus. Se nós confiamos que a palavra de Deus e que Deus é fiel, não precisamos de ir atrás daquilo que Ele já prometeu que nos dava. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus promete, tal como as aves dos céus, que sempre teremos suficiente para comer, Ele é fiel para nos dar. Se Deus promete que, tal como os lírios do campo, que os vestiu majestuosamente com vestes muito superiores às do rei Salomão, também nós vamos ter o suficiente que necessitamos para vestir-nos, Ele é fiel para... Porque nós somos muito mais valiosos, como filhos de Deus, do que as aves do céu e do que as ervas e os lírios do campo. Por assim dizer, há um dito, diz que a ansiedade não esvazia o amanhã das tristezas, mas esvaziará o teu dia de hoje da tua força. Muitas pessoas, com a ansiedade que têm, perdem a força no dia de hoje. E ao perder a força do dia de hoje, provavelmente vão encarar a tristeza do dia da manhã. Amém? Então temos que entender que realmente a alegria do Senhor é a nossa força. Para isso temos que encontrar a nossa mente em perfeita paz. E essa perfeita paz vem de confiar e de buscar na fonte. Aquilo que a fonte prometeu, ela cumprirá. Amém? E Deus não nos pode dar a paz se nós não consideramos a fonte da paz. Quando nós nos congregamos, estamos a considerar a fonte da paz. Quando nós oramos, estamos a considerar a fonte da paz. E que se nós o pomos como a fonte da paz em primeiro lugar nas nossas vidas, então vamos poder manter a nossa mente em perfeita paz. Amém? O terceiro ponto, e vamos terminar no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, e não vamos ler todo o capítulo 15, se não tocar um aspecto do capítulo 15 que toda a gente conhece. É que Deus quer sempre trazer-nos de volta ao lugar correto, ou, por outras palavras dizer, trazer-te de volta ao teu lugar. Amém?
Todos nós temos um lugar na família de Deus. Temos um lugar no corpo. Em Lucas 15, há a última parábola, que é a parábola do filho pródigo. Ou, por assim dizer, a parábola, para mim, seria melhor a parábola do pai com 2 filhos. Mas, escrituralmente, é a parábola do filho pródigo. Mas, interessante, porque no verso 1 diz que chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo que este recebia os pecadores que comiam com ele. Enfim, e em seguida propõe a parábola da ovelha perdida, a seguir a da dracma, e em seguida propõe a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo fala acerca de um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais novo desses filhos reclamou aquilo que ele pretendia ter direito. Ok, eu tenho direito a isto, pai. Tenho direito a esta parte daquilo que seria a minha herança. É lógico que ele não tinha direito a nada, mas o pai, no seu infinito amor, pois concedeu-lhe aquilo que ele pensava que tinha direito. Ele reclamou aquilo a que não tinha direito e recebeu esse. E agarrou no dinheiro, conforme diz a palavra de Deus, e arrancou, partiu para uma terra longínqua, e diz a palavra de Deus que aí desperdiçou tudo. Viveu de uma forma dissoluta. Chegou então a trabalhar, porque havia aí uma grande fome nessa terra onde ele foi. Depois de ter gastado tudo e ver-se sem amigos, sem ninguém à sua volta, foi trabalhar para uma fazenda a alimentar porcos. E aí recordou-se da abundância que tinha na casa do seu pai. Recordou-se que até os empregados do seu pai comiam melhor e viviam melhor do que ele. Voltou então à casa do seu pai, quebrantado e desesperado. Todos vós conhecem esta parábola. Ao retorno do seu filho, o seu pai que esperava o seu filho, porque ele sabia que o seu filho iria voltar, o pai não requereu nenhum tipo de retribuição. Ao contrário de muitos que requerem sempre uma retribuição. Mas celebrou o seu regresso. Mas o que é que aconteceu? Esta ação do pai desgostou a quem? O filho mais velho. O outro irmão. Eu agora quero simplesmente fazer aqui um ponto para que tu entendas. O filho mais novo pôs mais ênfase nos recursos do que na fonte. Como todos vós sabeis, e penso que devem saber, aqui o pai figura a Deus. E os filhos figuram 2 tipos de cristãos. Mas se nós vemos isto aqui, começamos a pensar e dizer, muitas das vezes é melhor, ou o melhor que pode acontecer a muitos é perder todos os recursos para que possam cair em si, como diz a palavra de Deus. Este, depois de ter perdido tudo, caiu em si e disse, ok, agora vou engendrar aqui uma desculpa para voltar à casa do meu pai. E ele, inclusive, estava disposto a ir a trabalhar para o pai. Ele dizia, pai, eu não sou merecedor, eu quero trabalhar para ti. Mas entendamos uma coisa. Entendamos que quando nós temos este tipo de mentalidade, estamos tão longe da fonte, tão longe de Deus, porque Deus, Pai, recebeu sem pedir nenhum tipo de retribuição. Mas quando nós olhamos para o outro filho, o que é que acontece? É que o outro filho mais velho, apesar que estava na casa do pai, não era tão diferente do filho mais novo. Porque ele também tinha a sua mentalidade centrada nos recursos. Ele tinha a sua mentalidade centrada no trabalho da casa do pai. De tal forma que ele não pôde compreender a ação que o pai teve para com o filho mais novo. O que é que o pai fez ao filho mais novo? Ele agarrou nele e voltou a colocá-lo no seu lugar. Voltou a colocá-lo no seu lugar. Ok, muitas das vezes, nós, na casa de Deus, atuamos exatamente como o irmão mais velho. Lutamos para entender porque é que não temos
as mesmas coisas do que os outros têm? Porque é que Deus actuou com aquela pessoa de uma forma diferente? Porque é que Deus parece abençoar outros e não me abençoa a mim? Porque é que Deus devolve aquele lugar à pessoa A e B e não me devolve a mim? Foi aquilo que aconteceu na mente do filho mais velho. Mas repara que ambos os filhos tinham a sua mente e o seu coração, o ênfase da sua vida não estava colocado na fonte que era o pai, mas estava colocado nos recursos. Um reclamou os recursos e outro trabalhava para os recursos e pelos recursos. Por isso ele reclamou de que o pai tivesse celebrado a volta do filho e o tivesse coroado com toda aquela celebração. Entendamos isto, muitas das vezes na casa de Deus nós atuamos com este tipo de atitudes de uma forma religiosa, não celebrando a grande bênção de que é que um só pecador se arrependa, não entendendo o quão importante é de que o pai devolva a um filho ao seu lugar correto. Amém? É tempo de que todos nós consideremos verdadeiramente onde é que temos o ênfase na nossa vida. Se no sistema de recursos, se trabalhamos em pós do sistema dos recursos da casa de Deus, ou se realmente temos o nosso ênfase posto na fonte dos recursos. Em que patamar é que nos encontramos? Porque na realidade não é acerca dos recursos, mas é sim acerca da fonte dos recursos. Não é acerca das obras, mas é acerca da graça. É acerca das obras de graça. A palavra de Deus ensina em Efésios 2:8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para obras de graça, as quais Deus antes preparou que andássemos nelas. Amém? Assim, se estamos na obra de Deus, se alguma coisa nos é permitido fazer nesta maravilhosa obra de Deus, no seu reino, o mérito não é nosso. Não temos um standard mais elevado ou menos elevado, pelo tempo ou pelo ministério, senão que é simplesmente o mérito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas temos de ter sempre os nossos olhos postos na fonte. Ele é a fonte dos recursos ilimitados para a nossa vida. Ele é o único que nos pode colocar a nossa situação em perspectiva. Ele é o único, se nós o temos bem no centro e se consideramos-o como a única fonte ilimitada das nossas vidas, que nos pode manter a nossa mente e o nosso coração em perfeita paz. Amém? Ele é o único que pode, sempre que nós nos desviamos 1 milímetro, que nos pode devolver ao lugar correto, que pode celebrar o verdadeiro arrependimento que pode surgir como um fruto nas nossas vidas. Amém? Por isso, irmãos, é tempo que todos nós meditemos em que ênfase é que nós pomos. Qual é o centro da nossa vida? Qual é o centro dos nossos pensamentos? Se é o sistema de recursos da casa de Deus? Se é os benefícios que nos dá a fonte? Ou se na realidade buscamos a fonte pelo que a fonte é e não pelos benefícios que a fonte dá? Amém? Porque aquele, diz a palavra de Deus em Filipenses, aquele que começou a boa obra em ti, esse levará a cabo até ao dia que venha Jesus Cristo uma vez mais. Amém? E com isso, irmão, eu quero convidar-te a que te ponhas de pé nesta manhã e a que tu feches os teus olhos por um só momento. Porque aquele pai, ele celebrou a volta do filho, ele não pediu nada em retorno, ele não reclamou ao filho por nada do que ele fez. Apesar de que o seu filho tivesse o seu sistema de valores totalmente deturpado, porque ele tinha o seu ênfase posto nos recursos que havia na casa do pai. No entanto, ele
não lhe recriminou, não lhe disse agora vais ter que fazer isto ou aquilo, vais ter que cumprir, eu agora vou-te recordar todos os dias da tua vida aquilo que me fizeste, como me magoastes, aquilo que me fizeste passar, as lágrimas que me fizeste chorar. O pai não fez nada disso, ele simplesmente o abraçou e devolveu-o ao lugar correto. Pensa bem, o outro filho que estava ali não entendeu nada daquela festa e foi desgostado a recriminar ao pai. Como é que é isto? Como é que é possível isto? Eu todos os dias estive a trabalhar aqui na tua casa e a mim nunca me fizeste nenhuma celebração. E o pai fez-lhe entender: meu filho, aquilo que eu tenho é teu. Recorda-te da Escritura de Efésios 3. Para que possamos compreender que Ele é a fonte, nós temos que entender o mais profundo amor de Deus. Para que possamos ir a Ele e entender que Ele pode nos dar muito mais abundantemente do que aquilo que alguma vez nós possamos pedir. Paulo dizia: eu sempre oro com alegria pela aliança que nós temos no Evangelho desde este dia, confiando que aquele que começou a boa obra em vós a levará até ao fim, para que esteja completa até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Medita, irmão, e pensa, qual é o foco da tua vida? É a fonte dos recursos? É o sistema de recursos? E pede ao Senhor que Ele te coloque no sítio correto, que Ele te dê a paz necessária à tua mente e ao teu coração, para que não tenhas as prioridades trocadas e não tenhas um juízo de valores totalmente equivocado. E assim possas encontrá-lo, a Ele como a única fonte, e possas a cada dia encarar esperança para a jornada e saber que basta a cada dia o seu mal, mas a cada dia também Deus pode sempre consolar-te e dar-te essa palavra de ânimo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te, Senhor, porque sempre podemos, meu Deus, repousar em Ti, reconhecer-te a Ti como a nossa única fonte de vida, Senhor. Tu és uma fonte ilimitada de recursos, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos rogar-te, Senhor, que a cada dia, meu Deus, possamos olhar a Ti e com humildade, meu Deus, tentar compreender que és Tu quem criaste tudo, és Tu quem permite cada situação, para que tenhamos, Senhor, uma perspectiva adequada das situações que vivemos a cada dia, por muito difíceis que sejam, Senhor. Sabemos que Tu estás connosco, Tu vais providenciar uma saída. Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a confiar em Ti e na Tua palavra, Senhor, que é infalível. Tu és fiel, meu Deus. Que não estejamos ansiosos em nada, meu Deus, mas possamos descansar em Ti, ter a nossa mente e o nosso coração em perfeita paz. Porque, meu Deus, Tu sempre te mantens fiel, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é suficiente. A Tua graça nos basta, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã eu peço por cada um dos meus irmãos nesta sala, Senhor, que Tu os ajudes, meu Deus. E que, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu voltes a colocar cada um dos meus irmãos, cada pessoa que nos possa ouvir, Senhor, coloca-os Tu, Pai, no lugar correto, Pai, de tal forma que possam celebrar contigo a grande alegria da salvação, Senhor, a grande alegria que é estar em Ti, no seio da Tua casa, Senhor, e ter-te a Ti, Senhor, como a única fonte ilimitada de recursos, Senhor, não por aquilo que dás, mas por aquilo que és e por aquilo que vais a levar a cabo até ao fim dos dias, porque somos uma obra, Senhor, em construção, mas Tu vês-nos, Pai, como uma obra completa, por meio de Cristo Jesus, crucificado na cruz do Calvário, Pai. Obrigado por tudo nesta manhã, Senhor. Pai, abençoa cada um de nós, Senhor. Nesta manhã, Senhor, queremos agora por um momento adorar-te, Senhor. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Recebe agora, Pai, no nome de Jesus. Amém.